Boa noite, você está na TV Web Luz Crística, no www.luzcristica.com. Eu sou Eliana Matos, hoje é segunda-feira, 21 de janeiro de 2013 e este é o grupo de estudos Luz Crística que se encontra todas as segundas-feiras às 20 horas, aqui na TV Web Luz Crística, para estudar assuntos da espiritualidade. Atualmente estamos estudando este livro, Cartas de Cristo, que foi publicada pela editora, o livro é publicado pela editora Almenara. Logo abaixo eu vou colocar o link dos locais onde você pode adquirir o seu exemplar. Recomendo vivamente que vocês tenham assim que possível o exemplar em mãos, porque ele é maravilhoso. Nós paramos a semana passada, hoje é o 10º encontro, na página 69, da onde vamos continuar. Jesus estava falando, logo depois que saiu do deserto, ele esteve com a mãe dele, e narrou aqui, que foi lido a semana passada, e hoje nós vamos dar continuidade de como é que foi esse encontro com a mãe dele, Maria, após ter saído do deserto, não é? Um dia, Maria, ela, se aventurou a perguntar-me: você ainda acredita que Jeová seja um mito? Jeová, para eles, era Deus, não é o nome de Deus. Jó disse que se Jeová retirasse sua respiração, toda a carne viria abaixo. Este é o Jeová que vi e em quem acredito. Ninguém viu a Jeová, disse ela com firmeza. Eu vi aquele que criou todas as coisas, respondi calmamente. Eu o chamo de Pai, porque ele é amor perfeito, um amor mais perfeito do que o de uma mãe, acrescentei sorrindo para ela. Ele trabalha dentro, através e para toda a sua criação. É o Pai em mim quem tem trazido as coisas que você necessita em casa e que curou os meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco do que eu dizia. E o que é castigo? Perguntou-me. Não existe castigo da forma como o compreendemos. Nascemos para nos comportarmos da forma como o fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque esses nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, então entraremos no reino dos céus. Minha mãe afastou-se silenciosa, claramente ponderando sobre o que eu dissera, mas não mais com raiva. Eu sabia que ela estava meditando sobre minhas afirmações e percebi que eu estava colocando de cabeça para baixo o seu seguro e bem reconhecido mundo. Ela se sentia perdida e insegura sem a sua crença num Jeová ameaçador e terrivelmente vingativo se a humanidade fosse indisciplinada. Perguntava-se no que o mundo iria tornar-se se dependesse inteiramente dos homens controlarem as suas maldades e a dos outros. Mesmo os reis e governantes eram malvados em suas ações. Sem Jeová para reinar e castigar os pecadores, onde iríamos parar? Enquanto restabelecia minhas forças, estudei as Escrituras cuidadosamente para que pudesse encontrar-me com os fariseus e escribas de forma confiante. Também era absolutamente necessário que eu soubesse o que havia sido escrito a respeito do Messias, porque estava convencido do que eu era aquele, sobre quem os profetas haviam falado. Eu poderia verdadeiramente resgatar, salvar as pessoas da doença, da miséria e a pobreza. Restaurar-lhes a saúde e a prosperidade, ensinando a verdade a respeito do reino dos céus e a realidade do Pai.
Quando me senti suficientemente preparado para sair a ensinar e a curar, para agradar a minha mãe, concordei em ir num sábado na sinagoga de Nazaré e falar para a congregação. Como era o costume, levantei-me e me foi entregue o livro de Isaías para ler. Escolhi a passagem que profetizava a vinda do Messias, que viria libertar o povo judeu de todo tipo de escravidão. O Espírito do Senhor está em mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então sentei-me dizendo: hoje vocês veem essa profecia cumprir-se em mim. Isso produziu um choque e espanto no rosto dos homens, que me olhavam atônitos, mas eu continuei falando, sabendo que o Pai me diria o que falar. As palavras vieram sem hesitação. Falei de minha experiência no deserto e relatei a visão do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente em correntes e ataduras mentais e assim ficando cego e aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. Expliquei que ao fazer isso, eles punham-se à opressão de conquistadores de escravidão, pobreza e doença. Porque Deus é luz, disse eu, e a luz é a substância de todas as coisas visíveis. A luz é o amor que faz todas as coisas para que o homem desfrute delas. Todas as bênçãos de abundância e saúde foram livremente disponibilizadas para aquele que amar a Deus com a mente, o coração e a alma, e que viver estritamente segundo as leis de Deus. Quando terminei, houve um completo silêncio na sinagoga. Senti que a congregação havia experienciado algo estranho, poderoso e que tinha sido elevado a um plano superior de pensamento. Desejei que nada interrompesse a tranquilidade transcendente daquele momento. Em seguida, começaram a sussurrar entre si. Eles se perguntavam quem eu era. Alguns estavam convencidos de que eu era Jesus, a pessoa cuja família era bem conhecida na aldeia. Mas outros não podiam aceitar aquilo, uma vez que eu havia falado como alguém que tinha autoridade. Infelizmente, senti ressurgir minhas antigas reações para com aqueles homens religiosos. Sabia que tinham me desprezado no passado de forma que esperava por essa rejeição. Voltei às antigas atitudes desafiadoras e isso os enfureceu por completo. Pelas minhas próprias reações humanas, atraí o desastre, e este quase aconteceu. Os mais jovens, instigados pelos mais velhos, correram até mim e me arrastaram para o topo do mais alto penhasco, a fim de lançar-me à morte. Mas orei ao Pai para que me salvasse. De repente, ficaram tão alterados que mal sabiam o que faziam. Se voltaram uns contra os outros, então pude sair do meio deles e escapar. Foi estranho. Eles pareceram não notar a minha saída. Muito abalado por essa experiência, consegui mandar uma mensagem para minha mãe dizendo que estava deixando Nazaré imediatamente e indo para Cafarnaum, uma agradável cidade junto ao mar da Galileia. A princípio pensei em juntar-me a antigos conhecidos, mas senti intuitivamente que isso não seria o correto a fazer. De modo que durante todo o caminho e ao entrar na cidade pedi orientação e ajuda ao Pai para encontrar acomodações. Eu não tinha dinheiro e não pediria esmola. Ao caminhar pelas ruas, uma mulher de meia idade veio em minha direção. Ela carregava pesados cestos e o seu rosto estava triste. Parecia ter chorado. Num impulso abordei-a perguntando onde poderia encontrar alojamento. Ela disse brevemente que normalmente me ofereceria uma cama, mas que estava com o seu filho muito doente em casa.
Também disse que havia ido comprar algumas provisões para alimentar os consoladores que haviam se reunido para chorar a morte iminente de seu filho. Meu coração se afligiu por ela, mas também se alegrou. Prontamente tinha sido dirigido para alguém que eu poderia ajudar. Expressei minha simpatia e ofereci-me para carregar suas cestas até a casa. Ela me olhou por um momento, perguntando se quem eu poderia ser, mas aparentemente ficou satisfeita com minha aparência e conduta. No caminho, disse-lhe que talvez eu pudesse ajudar seu filho. Você é médico? Perguntou-me. Respondi que não havia recebido formação médica, mas que poderia ajudá-lo. Ao chegar em sua casa de pedra grande e bem construída, o que indicava uma boa situação social e prosperidade, levou-me até o seu marido dizendo: esse homem diz que pode ajudar nosso filho. Melancólico, o homem inclinou a cabeça e não disse nada. A mulher se chamava Miriam. Afastou-me dizendo que ele estava aflito e muito zangado. O rapaz é nosso único filho entre muitas filhas, e ele culpa a Deus pela doença do garoto. Miriam começou a chorar. Se ele fala assim contra Deus, que outros problemas cairão sobre nós? Perguntou-me. Tranquilize-se, disse-lhe. Logo verá seu filho ficar bem novamente. Ele olhou-me com dúvidas, mas levou-me até o quarto onde o rapaz estava. Fazia calor e o ambiente estava sufocante, cheio de gente, bem intencionada e triste, conversando. Pedi à mãe para esvaziar o quarto, mas os visitantes resistiam. Eles queriam ver o que aconteceria e somente saíram do quarto contrariados quando Miriam chamou seu marido para falar com eles. Podia escutá-los discutindo com o pai no quarto ao lado. O que este homem achava que poderia fazer se o médico já havia declarado ser incapaz de ajudar o rapaz? O pai veio até o quarto para ver por si mesmo. O seu filho estava mortalmente pálido, com muita febre. A mãe explicou que ele não podia engolir a comida e estava com o intestino solto. Desculpe. Ele havia estado assim por vários dias e tinha perdido muito peso. O médico disse que nada mais poderia ser feito e que ele provavelmente morreria. Coloquei as mãos sobre a cabeça do rapaz e rezei, sabendo e silenciosamente dando graças com todo o coração que o Pai vida fluiria pelas minhas mãos para dentro do seu corpo. Desta forma, o trabalho de cura se realizaria. Senti um calor extremo e um formigamento em minhas mãos e o poder vertendo para seu frágil corpo. Fui inundado por uma alegre gratidão. Como era grandioso e maravilhoso o Pai Vida, quando liberado para fazer o seu trabalho natural de cura. Sua mãe e seu pai, olhando ansiosos para ver o que aconteceria a seguir, seguravam a mão um do outro e observavam com muita atenção. Quando eles viram a cor do seu filho mudar, do branco para o rubor mais sadio, exclamaram com espanto e alegria. Depois de algum tempo, o rapaz levantou seu olhar para mim, dizendo claramente: agradeço, estou melhor agora. Estou faminto e quero algo para comer. Sua mãe riu de felicidade e o abraçou apertado, mas estava um pouco apreensiva. Não posso dar comida a você, meu filho. O médico ficaria zangado. Ela havia sido avisada para não dar comida a ele, somente água. Eu sorri e disse: ele está curado. Pode dar pão e vinho a ele que não fará mal. Seu pai, Zedequias, estava maravilhado de alegria e gratidão. Depois de abraçar o seu amado filho, voltou-se para mim e apertou minhas mãos calorosamente. Ficou dando tapinhas em meus ombros enquanto balançava sua cabeça, incapaz de falar devido às lágrimas que escorriam por sua face. Quando ele finalmente se recompôs, entrou no salão e falou às pessoas que lá estavam. Meu filho, quase morto, recuperou a plenitude da vida novamente. Suas palavras foram recebidas com gritos de alegria, entusiasmo, incredulidade, questionamentos, risadas e felicitações. A mãe do rapaz ficou parada com um sorriso estampado na face. Depois disso, não foi mais necessário buscar por acomodações.
Quando Zedequias disse aos atônitos consoladores que o garoto estava curado, e o próprio jovem apareceu na porta sorrindo e pedindo novamente por comida, todos os consoladores rodearam-me e convidaram-me às suas casas. No entanto, preferi ficar com o pai do garoto, que agora dizia estar cheio de perguntas a fazer-me. Ele esperava que eu pudesse respondê-las. Depois de colocar o vinho e a comida na mesa, todos foram convidados a comer até saciarem-se. Zedequias sentou-se e formulou sua primeira pergunta. Ele disse: Você fez algo que nenhum sacerdote ou médico poderia fazer. A cura vem somente de Deus. Embora seja um desconhecido, percebo que você deve vir de Deus. Sim, respondi, e as pessoas murmuraram assombradas. Essa doença que veio ao seu filho era um castigo por algo que eu... Essa doença que veio ao meu filho era um castigo por algo que eu tenha feito de errado no passado? E como eu poderia cometer um pecado tão grave que Deus quereria levar o meu próprio filho? Muitas das pessoas que escutaram essas palavras acenaram com a cabeça. Você fez a pergunta que mais quero responder, Zedequias. Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-la de nós como o homem arrancaria um tesouro de outro só porque está zangado com ele. Essa é a maneira como a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado em um trono em algum lugar do céu, como fazem os seres humanos que se sentam em seus tronos e governam seu povo. Essa é a maneira humana de proceder, uma crença humana, não é verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar. Somente eu vi aquele que nos trouxe à existência e sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Vi que ele é perfeito amor e por essa razão prefiro falar Pai, pois eu vi que ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo-no num bom estado de saúde, assim como o pai humano trabalha para manter os seus filhos bem alimentados, vestidos e protegidos dentro do abrigo de um lar. Eu o vi dentro de todas as coisas do mundo. Nós, não sei em que encontro, nós conversamos aqui com base no livro sobre essa visão de Deus. Vocês, por favor, vejam nos encontros passados que vocês verão como foi legal essa parte do estudo. Como pode ser isso? Perguntou um homem duvidando. Não é possível um ser individual de qualquer tipo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o ar está em todo lugar, ainda que não se possa ver. No entanto, sabemos sem dúvida alguma que ele é muito real e muito importante para a nossa existência. Se o ar não existisse e não pudéssemos respirá-lo, morreríamos. Não podemos ver o movimento do ar e chamamos de vento, mas vemos que ele agita as folhas e conduz as nuvens no céu. E por isso sabemos que o ar está acima de nós, ao nosso redor e que é forte. Agora pergunto, qual a parte mais real e mais valiosa do homem? Seu corpo ou sua mente? Alguns respondiam que era o corpo, caso contrário não teriam lugar na terra. Não poderiam trabalhar, não poderiam ser vistos, não seriam conhecidos. Outros diziam que era sua mente, que era mais importante do que seu corpo. Ao que respondi: a mente é a parte mais importante do homem, uma vez que sem sua mente ele não teria comando do seu corpo. Ele não poderia comer, beber, dormir, mover-se, planejar e não poderia viver. Contudo, não podemos ver a mente. Simplesmente sabemos que temos uma mente por causa dos pensamentos que ela conduz e porque os pensamentos elaboram algum tipo de ação em nossas vidas. Acreditamos que a mente funciona por meio do cérebro. Sim, é assim que funciona. Senão, como poderia o cérebro, que nasceu da carne, produzir pensamentos, sentimentos, ideias e planos? Agora deve estar ficando claro para você que é assim que o Pai está presente em todas as coisas. Ele é a mente que dirige a mente humana, fazendo o seu grande trabalho dentro de cada ser vivo.
Sabemos que é assim porque vemos as maravilhas de sua obra. Vemos o crescimento das crianças, vemos o alimento que comem ser milagrosamente convertidos em outra substância que os nutre e os faz crescer. Como isso acontece, não sabemos, nem sequer podemos imaginar. Mesmo que soubéssemos, ainda assim continuaríamos sem saber o que aciona o tão importante processo de vida dentro dos corpos vivos de cada espécie. Vejo de que forma tão maravilhosa os corpos de cada espécie são formados e criados propositalmente, de forma expressa para transformar o tipo de alimento que se come em energia, para nutrir os ossos, sangue e carne. Agora que nos mostrou todas essas coisas, podemos ver que elas são realmente maravilhosas, exclamou o jovem. Elas são. Vemos os jovens corpos passando por várias etapas de desenvolvimento e vemos suas mentes acompanhando o seu desenvolvimento físico, até que começam a desejar encontrar um cônjuge para tornarem-se pais. Logo, o grande trabalho da concepção é realizado e o crescimento da semente dentro do útero continua até que a criança chegue ao seu desenvolvimento pleno. Pense. Quem determina esse constante crescimento tão ordenado dentro da mulher? De onde vêm os planos que regem o correto desenvolvimento da cabeça, do corpo e dos membros, os quais são invariavelmente de uma mulher para outra, de uma espécie para outra? Quem decide o momento exato em que o nascimento terá início? O meio físico pelo qual a criança deve ser trazida à luz, a provisão do leite para a criança. Pensem, é a mãe? Não, não é a mãe. Ela é apenas a testemunha de tudo que ocorre dentro dela, desde o momento em que seu marido tem estado com ela e plantado sua semente para juntar-se à dela. Deus fez todas essas coisas longe? Esses pensamentos chegam a cada homem e mulher para decidir quando essas coisas devem acontecer? Não, todo esse trabalho é realizado pelo poder criativo da mente, a vida inteligente e amorosa, dentro de todos os seres vivos. Vemos o amor dos pais por seus filhos, sejam eles pássaros, animais ou homens. De onde vem esse amor? Ele provém do poder criativo da mente, o perfeito amor do Pai que está em nós. É por causa do trabalho que o Pai faz com as plantas, árvores, pássaros, animais e com o próprio homem, que hoje estamos aqui vivos, respirando, comendo, dormindo, tendo filhos, envelhecendo e então morrendo para passar para um lugar mais feliz. Tudo isso é a obra do Pai que está ativa dentro de nós. Como podem negar a verdade de tudo que disse a vocês a esta noite? Hoje viram um homem agonizante que foi trazido de volta à plenitude da vida em pouco tempo. Fui eu quem o curou? Não. Por mim mesmo não posso fazer nada. Foi a vida que é o Pai ativo dentro de todas as coisas, que veio com toda a força para reparar um corpo doente e trazê-lo novamente de volta à plena saúde, porque acreditei que assim seria e não duvidei. Houve suspiros de satisfação na sala. Nova luz, novo interesse, inclusive podia ver-se uma nova doçura em seus rostos. Por que então o homem sofre tão dolorosamente? Perguntou Miriam. Porque quando o homem é concebido, quando a vida toma forma dentro da semente, ela se reveste da condição humana que o separa de qualquer outro indivíduo no mundo. Para fazer o único, sua figura isolada, não unida a nenhum outro, solitário e privado, sua própria pessoa, ele torna-se sujeito e é controlado por dois impulsos poderosamente fortes em sua natureza terrena. O de ligar-se a todas as coisas que deseja muito e o de rejeitar e afastar tudo aquilo que não quer. Esses dois impulsos básicos do homem estão presentes em cada coisa que ele faz ao longo da vida e são inteiramente responsáveis pelos problemas que atrai para si. Embora o Pai esteja vivo, ativo, no interior do homem, não há nada de humano nele, do Pai.
ligar-se a todas as coisas que deseja muito e rejeitar e afastar tudo aquilo que não quer. Portanto, o Pai nada retém, nada rejeita, nada condena, nem mesmo vê a transgressão. Tudo aquilo que o homem faz, que se é chamado de pecado, é apenas desse mundo e só existe punição neste mundo, porque é uma lei da existência terrena. Como você sabe que tudo que você semear, mais tarde colherá. Pelo fato de extrair sua vida e sua mente do Pai, o próprio homem é o criador dos seus pensamentos, palavras e ações. Seja o que for, ele pensa, diz, faz e acredita, retorna a ele da mesma forma, algum tempo depois. Não existe castigo que venha do Pai. Quaisquer que sejam os males que assolarem a humanidade, esses são o completo resultado de suas próprias decisões. As pessoas murmuraram que esse era um ensinamento totalmente novo, que fazia mais sentido que tudo o que havia sido ensinado a eles antes. Várias vozes me incitaram a contar mais. Eu digo a vocês, em mim vocês viram a vida ativa sob a forma de cura. Sigam-me e ouvirão sobre o caminho que devem percorrer para encontrar a felicidade. Em minhas palavras encontrarão a verdade da existência, nunca antes revelada por nenhum outro homem. Se tem dito sobre o Messias e que ele revelará os segredos e que tem estados ocultos desde o começo da criação. Em verdade, digo que ouvirão esses segredos de mim. Se escutarem com cuidado, entenderem seu significado, praticarem sua verdade e apegarem-se às suas leis, serão transformados em novos homens e entrarão no reino dos céus. As pessoas ficaram em silêncio por um minuto, então houve um clamor de conversa animada. Mas Edequias levantou-se e disse que era hora da família descansar. Seu filho precisava dormir e sua esposa e filhas também estavam exaustas de tanto chorar. Ficou combinado que na manhã seguinte eu iria até o porto e as pessoas doentes seriam trazidas até mim. Desta forma, fui capaz de empreender minha missão e tudo ficou rapidamente arranjado da melhor forma possível. Parecia que se eu não efetuasse as curas, não haveria interesse nem aceitação de tudo que eu havia dito. As curas demonstravam a verdade de tudo que eu havia ensinado e os meus ensinamentos explicariam as razões pelas quais eu era capaz de trazer do Pai para eles a cura. Quando acordei na manhã seguinte, senti a felicidade de viver em mim, com a expectativa de coisas maravilhosas que estavam por vir. Depois de tomar o de jejum, saí com os Edequias para o porto da cidade, com meu coração iluminado de amor por todos os que passavam por mim. Os cumprimentei calorosamente, dizendo a eles que tinha boas novas para todos aqueles que quisessem escutá-las. Quando chegamos ao dique, encontrei homens, mulheres e crianças sentados no chão, esperando por minha chegada. Alguns estenderam suas mãos implorando, pareciam muito mal. Outros haviam sido mutilados e muitos outros estavam cobertos de feridas. Meu coração ainda sofria por seu estado lastimável, mas agora também podia alegrar-me, porque sabia que não era a vontade do Pai que eles estavam assim. Muito pelo contrário, o próprio Pai era toda a cura, toda a saúde e todo o bem-estar. Eu tinha provado isso na noite anterior e na minha casa. Estava exultante por ser capaz de demonstrar essa verdade maravilhosa para a multidão que se reunia em torno de mim. Um rosto velho e triste chamou minha atenção. Uma mulher magra, enrugada e curvada. Fui até ela e ajoelhei-me ao seu lado, pondo as minhas mãos sobre sua cabeça. Imediatamente senti o fluxo do poder do Pai vibrando nas minhas mãos, em sua cabeça, até que seu corpo inteiro sacudiu com a força vital, energizando os seus membros. As pessoas, ao verem isso, ficaram atônitas, perguntando o que eu poderia estar fazendo com ela, mas outros acalmaram suas objeções. Gradualmente, seus membros começaram a soltar-se, a alongar-se, a endireitar-se. Seu corpo tornou-se vivo pela alegria de voltar a sentir sua força. Ajudei-a a se levantar e então ficou de pé por si mesma com todo orgulho. Ela estava tão tomada pela felicidade que começou a chorar, depois riu e dançou, chamando as pessoas. Louvado seja Deus, dizia ela, louvado seja Deus. E os outros que ali estavam repetiam o refrão.
Todos estavam profundamente comovidos com o que haviam visto. A aglomeração de pessoas apertando-se contra mim foi tão grande que Zedequias ofereceu-se para controlá-la. De forma organizada e ajudado por outros dos espectadores ansiosos, dirigiu ordenadamente os doentes para mim para que eu pudesse atendê-los segundo suas necessidades mais profundas. No final, sentindo-me cansado, meu anfitrião convidou-me a voltar para casa e jantar. Despediu-se daqueles a quem não tinha sido capaz de curar por falta de tempo. Assegurou a eles que eu retornaria no dia seguinte. Foi uma noite festiva, tanta coisa para falar, para celebrar, para ensinar, para aprender. Todos certamente reconheciam naquilo a boa nova. Eu sabia que havia sido aceito por muitos por dizer a verdade do que havia visto no deserto. E assim continuou por muitos dias. As pessoas vinham de longe para ver-me. Zedequias e os outros amigos que me ajudaram a controlar a multidão para que eu pudesse curar e ensinar. O povo ouvia com prazer. Eles falavam entre si sobre o Pai e estavam ansiosos por aprender mais a respeito das correntes e ataduras que confinavam as pessoas na miséria. A aglomeração de pessoas tornou-se tão grande que eu logo percebi que precisava achar meus próprios ajudantes em que eu pudesse confiar para auxiliar. Já era hora de Zedequias voltar a conduzir seu negócio de couro que ele havia deixado de lado. Fui embora para as montanhas para rezar a respeito da escolha dos discípulos. Quando veio a minha convicção de que eu seria guiado para fazer a escolha, retornei a Cafarnaum. Senti um grande impulso para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu tinha visto escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Queria saber se eles deixariam suas redes de pesca para juntarem-se a mim. Quando chamei, Simão, André, Tiago e João vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamentos. Outros também se juntaram a mim, assim que comecei meu trabalho entre as pessoas. Deixei meu anfitrião à casa de Zedequias e me assegurou entusiasmado que eu poderia retornar a qualquer momento. Como eu cansei de ler, vamos conversar? Gente, foram 10 páginas. Nem parece, né? Começamos na 69, estamos no 79. Agora estamos na parte da história. Mais à frente deve ter, e tem, muito mais coisas a serem conversadas. Muito bem. Algumas coisas chamaram a atenção, alguns tópicos chamaram a atenção nessas partes que nós lemos. Vocês observaram quando ele disse que, quando ele retornou, aquela crença antiga que ele próprio tinha a respeito das pessoas que estavam no local, as pessoas reagiram como antigamente, né? Destratando-o. Porque, na verdade, esse estudo ele não se presta a conhecer uma nova versão da vida de Jesus. Ele se presta a nós nos encontrarmos e nos revermos amorosamente e procurarmos viver uma vida melhor, não é? Revendo algumas crenças nossas que podem, e que eu acredito, como tudo na vida muda, também poderiam ser mudadas.
Então vocês vejam, a mudança da maneira de nós vermos a vida, de nós vivermos a vida, de nós interagirmos com o resto, é uma opção nossa. Não que isso seja uma coisa inteiramente fácil, não é? Não é isso. Mas sim, ui, o cabelo tá doido. Sim, possível. Como foi dito várias e várias vezes aqui, ele fala, e nesses anos todos que nós estamos estudando, que a maneira de viver a vida é escolhida por cada um de nós e que nós terminamos atraindo as coisas para nós. Então eu acho perfeito esse exemplo de que ele estava lá e estava rezando, e estava orando, e estava lendo a escritura, e quando ele voltou ao padrão, porque o rejeitaram, né? Começaram quando ele voltou ao padrão dele de rebeldia, imediatamente as pessoas responderam com o mesmo padrão que elas tinham antes. Então, nós estamos sim sujeitos às variações, não é? No nosso dia a dia. Mas nós temos a opção de chutar o pau da barraca ou não, não é? O que eu acho muito interessante é essa visão, que também há outros livros, de Jesus homem. O que o torna mais admirável, muito mais admirável. Porque uma vez, porque às vezes, veja bem, estamos falando de Jesus homem e de todos os avatares e mestres e sábios que aqui encarnaram. Nós podemos achar que as coisas para eles são mais fáceis, não é? Isso pode não condizer com a verdade. Nós podemos ser seres diferentes, temos personalidades e crenças diferentes. Mas isso não quer dizer que seja mais fácil para um e mais difícil para o outro. O que muda é a identificação da pessoa com o seu próprio vício. Não é Deus que fica decidindo se você vai continuar sofrendo ou não sofrendo, ou se aperta um pouco mais ou solta um pouco mais, não é? É a nossa identificação com essa nossa, vamos dizer assim, vamos falar de um tema que todo mundo se interessa, que é o suicida, tá? Eu acho que com isso fica bastante fácil de nós formarmos um pensamento direcionado. Então vamos dizer que um suicida retorna a viver aqui, né? Reencarna. E não é Deus que fica, que providencia, que ele fique sendo novamente instigado a repetir
o mesmo processo. Ou qualquer outra dificuldade que nós tenhamos. Seja de qualquer sentimento de menos-valia que nos leve a repetir e repetir e repetir processos. É a sua identificação com o seu vício, vamos chamar assim, com a sua dificuldade, com o seu calcanhar de Aquiles, que faz com que essa mudança de faixa, de crença, de pensamento, de vida, mude. Seja mais fácil ou mais difícil. Porque quando nós falamos assim, nós temos um tipo de pensamento que está acostumado a comparações. Para mim é mais fácil, ou é mais difícil, para o outro é mais fácil. Sempre para nós é mais difícil, né? Claro. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando, né? É evidente, a sua dor dói mais porque é sua, é lógico. É claro, você está sentindo, né? Mas nem Deus nem o diabo fica torcendo contra ou a favor ali, julgando se você deve ser mais arrochado, mais apertado ou não. É a nossa identificação com aquilo que faz com que seja mais fácil ou mais difícil abandonar aquele comportamento. Porque nós não temos um olhar julgador sobre nós, esperando que a gente deslize e caia. E também não temos um olhar de torcida do Flamengo. O que Deus na verdade deseja é que nós sejamos nós, livres de apegos e de dor. Que as nossas criações sejam melhores. Porque quando você cria uma coisa difícil para você, você também está criando coisas difíceis para quem convive com você. E quando você cria coisas boas na sua vida, você também torna a vida das pessoas melhores. Vamos falar um pouquinho do karma? Numa visão mais tradicional, o karma seria você pagar ou receber eu acho que receber não tanto, né? Na mesma medida do que você fez. Nós não estamos tão abertos assim ao karma positivo para receber de bom tudo aquilo que a gente fez, não é?
uma crença que a gente só vai progredir, que a gente só vai ficar legal se nós sofrermos bastante. Tem que ser realmente pelo sofrimento. O sofrimento só é necessário enquanto não usamos a inteligência. Se nós formos inteligentes, nós abrimos mão com uma certa rapidez daquelas crenças e das coisas que insistimos manter em nós ou em nossas vidas, que está trazendo um resultado não tão bom. Vamos falar do karma negativo e eu gostaria até de saber o que é que vocês acham sobre isso, né? Por favor. Pela lei do karma, nós vamos receber aquilo que nós plantamos, tá bom? Então é mais fácil a gente falar do karma negativo por conta disso. As pessoas entendem mais, né? Já pensaram mais nisso. E nós temos a impressão de que nós vamos receber na mesma medida. Também não é assim. Não há necessidade, mesmo que nós formos pagar um karma, de que ele tenha o mesmo peso daquele que nós plantamos. Porque nós também mudamos, tá certo? Vamos dizer assim, vai, eu matei lá fulano de tal com 10 facadas. Eu obrigatoriamente terei que morrer com 10 facadas? Parece criança quando está com os irmãos, as balas têm que ser divididas exatamente na quantidade precisa, senão dá pau, não é isso? Se eu ficar com 5, então eu ficar com 6, aí o pau já come. Não. Preciso necessariamente morrer com 10 facadas para que eu tenha o meu karma quitado? Não. Não. Você tanto pode resolver tudo que não vai ter que quitar nada, com dor, observe, observe, com dor, com sofrimento. E vá, se você acha assim, ai, mas vai passar em branco mesmo, será? Será? Você pode tomar um arranhão de um canivete, vai. Porque nós mudamos. O nosso entendimento. Não é porque agora eu virei um capacho que o cara que eu matei vai poder pisar em mim. Não é isso. Não foi aí que eu resolvi. Nesse caso, é quando eu resolver em mim a dor que me fez agir assim. Porque essa persiste. Essa é a que está dentro de mim. Que pode se manifestar de muitas maneiras. Mas quando eu efetivamente resolver essa dor em mim que me levou a fazer aquele ato, acabou.
acabou. Se não, nada disso tinha fim. Coisas sobre karma. Vocês querem participar, por favor? Quando você pensa no karma para você, que sensação lhe traz? Sensação de peso, repetição, missão. Foram o que as meninas escreveram. De querer libertação, é isso mesmo. Mas não é Deus, e Deus não tem nada a ver com essa palhaçada, que faz você sofrer assim. Somos nós. Por coisas que ouvimos, mas que não entendemos ainda. Entendemos na prática. Entende? Na prática. Eu também tenho essa sensação de peso, de prisão, e uma vontade de se libertar. Mas como seria essa libertação? Primeiro vamos observar que essa sensação de peso, de culpa, está dentro de nós. É nossa. É uma coisa que nós acreditamos. E acreditamos também que temos que sofrer para que isso seja resolvido. Tanto que nós, quando temos uma pessoa que enche e perturba nosso saco na vida, a gente fala que ele é um karma e que nós temos que aguentar, não é isso? É uma crença. Pode sim ser por culpa, pode ser por medo, pode ser por um desejo imenso de se autodestruir, que cai na culpa. Mas se nós não entendermos onde acontece a libertação, a gente não se libertou da crença. Entendam que quando a gente se liberta de um karma, não tem nada a ver com a pessoa. Não tem nada a ver com a pessoa que nós estamos interagindo. A pessoa é um catalisador que pode voltar com a gente ou não. Ah, mas então por que eu volto com essa criatura aqui de novo? Só para ver se vocês já entenderam que isso é bobagem. Vocês já entenderam que isso é bobagem? Vocês ficarem aí se matando? Que não é nada disso? Vamos deixar isso para trás? Vamos seguir a vida em frente?
ela consegue despertar em você uma coisa que está dentro de você, a sua dor, a sua dor. Tanto é que quando você casa, geralmente você está amando a pessoa. Depois de um tempo, como é que a pessoa que você amava tanto pode virar um karma? É dentro, é a sua dor. Entendam que resolver um karma não é resolver o problema seu com a pessoa. Não é isso. Ah, mas eu matei esse fulano aí na vida passada. Você não está aqui para resolver isso. Não tá. Você está aqui para resolver a dor que está dentro de você, que está dentro de você, que a leva a reagir ou agir de determinada maneira. Então, você não volta com aquela pessoa para resolver o problema com ela. Você volta com aquela pessoa porque ela tem o poder de despertar em você o que você precisa resolver em você. Porque senão nós ficamos ao vento. Mas se a pessoa não tiver a fim de me perdoar, então, meu Deus, isso nunca vai se resolver, eu vou ser um capacho. Tem lógica isso? Ai, mas para eu resolver esse karma, a pessoa tem que querer me perdoar? Não. 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 Nós só resolvemos um karma, traduzindo, nós só resolvemos uma dor com amor e é pelo outro? Não. É quando nós despertamos isso e vivenciamos isso em nossa vida. Por nós. Com nós. E conseguimos manifestar isso com o outro. Mas é uma coisa que é em nós. Vocês estão entendendo? Quando você resolver a sua dor, você resolveu tudo. Você soltou os seus apegos de pensamento. Que já vem dentro de você. Você soltou os seus apegos emocionais de dor, de sofrimento, de fudição. Tá? Porque quando a gente consegue deixar para trás, perdoar, é porque a gente abriu mão. Abre mão de ideia, abre mão de dor, abre mão de coisas que estavam em nós. Não é abrir mão de um carro, abrir mão de uma cadeira. Não é. Não é. De jeito nenhum. Abriu mão do que estava em você, que te prendia. Não a outra pessoa, mas a sua própria dor. Vocês estão entendendo? Está fazendo lógica em coisas que vocês vivenciam ou vivenciaram no seu dia a dia? Está ficando claro que nós não dependemos se vai chover ou se vai fazer sol, se Deus está de bom humor ou de mau humor, ou se a pessoa queira ou não participar
dessa sua libertação? Fique bem. Ah, mas o outro vai ficar ruim? Ah, Jesus, e o sol não nasce para todos. E desde quando a gente vivenciando... Ó, se você vivencia, você vive a vida do outro, as alegrias do outro, como se fossem suas, né? Você fica invadindo, isso pode ser chamado inveja, tá certo? Se você toma a vida do outro para você, invasivamente, é inveja. Agora, se você toma os problemas, não, é bondade, né? Não é não. Nós deveríamos ter nós deveríamos compartilhar a vida com o outro, mas não viver, não só a vida, mas a gente mergulha no corpo emocional de um, mergulha no corpo mental de outro, despiroca, a gente vive em nós o outro. Você tá legal lá, chega o seu marido com a cabeça fervendo, pronto, fiquei louca também. Entrou, mergulhou nessa energia emocional e mental do despirocado, você despiroca e você ajuda quando tá despirocada? Não! A verdadeira ajuda é um compartilhar de coisas boas. Quando um amigo seu vem chorando, você fica ali a noite inteira. Você fica ali. Você ajuda. Mas se você quiser chorar mais do que ele, você não está ajudando. Assim também é na vida alheia. Esteja do lado, mas não viva a vida dele. São conceitos que nós temos um pouco atrapalhados com essa ideia de salvação. Se nós agirmos assim, nós garantimos o céu. Não garantimos nada, garantimos uma loucura maluca, maravilhosamente doida. Então, fique bem. Se você está se separando, se cure. Se cure. Cure a sua dor, o que dói. Cure isso em você. Deixa o outro. Sabe, porque tem gente que usa os filhos, usa o carro, usa a casa, 20 anos depois. Puta meu, mas que coisa! Vocês percebem que é na cabeça? Não dá para ser feliz. Não dá. E não dá para ninguém querer ficar perto de você. Não dá. Você tá com ânimos fudentes, filha. Ninguém quer ficar na sua mira. Nem os seus vizinhos. Então fica muito mais fácil. Nós temos clareza de que eu vou soltar isso. Não é a situação, eu vou soltar essa dor, eu vou soltar essa raiva, eu vou soltar essa rejeição, eu vou mandar tudo andar, leva tudo, sabe? Não é
passa por cima agora de mim, porque eu... Pelo amor de Deus! E também não é matando o outro, tá certo? É outro extremo. Quer saber? Não é o outro, é eu vou soltar isso, porque eu cansei de ficar perdendo tempo e me apegando com porcaria. Não é porcaria é o que vai aqui dentro, hein? Tá? Essa que te acorda de noite. Não quero saber disso mais. Não quero, porque enjoei. Não resolveu até agora. Como se perder a noite pensando em resolver alguma coisa, né? Meu, PS saudações. Pra mim, isso está resolvido. Mas agora eu não tenho que ir lá abraçar o outro. Não. Agora que eu estou numa situação tão melhor financeiramente, eu não tenho que bancar o meu ex-marido. Não. Porque você vai se foder de novo. Você conhece? Às vezes, esse desejo nosso de ser bonzinho atrapalha tanto a nossa vida. Não é que nós vamos fazer mal ao outro, mas tem que fazer bem pra mim. Tudo bem? Com amor, tudo é curado. Amor pelo outro, não. Quando você está bem, você consegue amar o outro sem loucura. Aí é verdade. Porque quando você tá uma merda, geralmente o que você acha com amor é desespero. Desespero de amor do seu filho, desespero de amor da sua filha, desespero de amor do seu ex-marido. Quando você tá bem, você, em paz, consegue, sim, ter uma vida melhor, sentir e manifestar algo de bom pelos outros também. Cure as suas dores, cure as suas dores, cure. Liberte. É bobagem. Mesmo que seja que você ache que aquilo é o seu porto seguro, essa dor. Dê o próximo passo. Vai ver como a vida é boa. Arrisque. Namastê.